Não são raras as vezes que presenciamos uma cena tão inacreditável que nos faz duvidar do que está passando em frente aos nossos olhos. Mas para nossa felicidade, a tecnologia tem ajudado a comprovar que estas coisas aconteceram de fato. E é isso que nós mostraremos para você no vídeo de hoje. Diversos momentos que só acreditamos por enxergarmos com os nossos próprios olhos. Venha conferir com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Se não fosse filmado, você não acreditaria. Porta do carro voa. Essa filmagem parece comum, apenas um piloto gravando a sua performance, mas de repente nós somos surpreendidos pela porta do carro que simplesmente sai voando para longe. As imagens são impressionantes e até mesmo o piloto parece ficar chocado com aquela situação, até porque ninguém poderia imaginar uma situação como essa, né? Pousando na ventania. A profissão de piloto de aviões parece ser nada fácil de modo geral. Agora imagine pousar um gigante aéreo em meio a um vendaval. Pois este piloto conseguiu fazer isso com sucesso, mas pelas imagens nós podemos ver que não foi nada fácil realizar essa façanha. Esperamos que você não fique com medo de avião após ver essa gravação, viu? Eletricidade à mostra. Trabalhar com eletricidade pode ser muito perigoso, principalmente pela incerteza que existe sobre a quantidade de eletricidade que está passando por uma linha de energia. Essas imagens que mostraremos agora são de tirar o fôlego. O homem corta o fio e é possível ver a eletricidade que parece fatal. No final, o homem ainda olha para quem está filmando e dá um grito de comemoração pela façanha. E não é para menos, depois de passar por essa situação, é preciso comemorar e muito. Um incidente vergonhoso na ginástica. Este homem estava treinando normalmente seus movimentos em uma barra quando uma coisa um tanto quanto embaraçosa aconteceu com ele. Enquanto fazia uma acrobacia, sua calça ficou presa à barra e ele acabou ficando pelado no meio do lugar. Com certeza, ele ficou vermelho com a situação. O motorista ágil. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida em risco e sequer percebemos. Isso foi o que aconteceu com esta criança que estava prestes a descer do ônibus enquanto o sinal estava aberto. Mas para a sorte do garoto, o motorista foi extremamente ágil e conseguiu evitar uma grande tragédia. Nas imagens é possível ver que assim que o motorista segura o garoto, um carro passa em alta velocidade. Correr como um cavalo. Essas imagens vão te deixar impressionado com toda certeza. Você já imaginou correr como um cavalo? Pois esta mulher aprendeu a fazer isso. Pois é isso que você ouviu. Ela apoia suas mãos no chão e corre imitando os passos que normalmente são dados pelos cavalos. As imagens que mostram a mulher correndo são no mínimo bizarras. Árvores desaparecem no rio. Você já imaginou ver árvores de cerca de 12 metros de altura sendo devoradas por um rio e desaparecendo? Veja essas imagens. As árvores vão desaparecendo de forma gradual para dentro do rio. Não há nada a falar sobre isso. As imagens falam por si só, é impressionante. Dispositivo para capturar carros. Aposto que você nunca viu algo como esse dispositivo que tem tornado a vida de policiais muito mais fácil durante as perseguições. O dispositivo simplesmente captura um dos pneus do carro na frente e obriga o carro a parar o mais rápido possível. Para fazer isso, o carro precisa apenas se aproximar o suficiente para acionar o dispositivo, conforme você pode ver nas imagens. Pé gigante. Na Europa, uma pessoa que estava vestida de fantasia de pé, o que por si só já é estranho o suficiente, mas para tornar a situação ainda mais bizarra, essa pessoa resolveu brincar com um turista, o que deixou essas imagens realmente inacreditáveis e inexplicáveis. Veja só, a menina e a beluga. Essa beluga muito inteligente percebeu que a menina havia deixado seu celular cair na água e resolveu dar um jeito de ajudar. Ela pega o celular e devolve para a menina. Se isso não tivesse sido filmado, certamente ninguém acreditaria nessa história. Cachorro aventureiro. Normalmente as pessoas levam seus cachorros para dar um passeio no parque, por exemplo, mas este homem resolveu levar o seu cão para um programa diferente. Ele levou o cachorro para um salto de paraquedas, um programa um tanto quanto inusitado para os animais. Isso sim que é um cão aventureiro. Veja as imagens impressionantes desse acontecido. Ventania. Os dias de vento costumam dificultar as caminhadas ao ar livre, nada como na Noruega. Nas imagens, nós vemos que a mulher não consegue atravessar a rua por conta da força do vento que arrasta para trás.
Já as duas pessoas que estavam atravessando a rua em sentido contrário são levadas rapidamente pelo vento, sendo praticamente arrastadas. Parece não ser nada fácil sair em casa em um dia de ventos fortes na Noruega, né? Você teria coragem? Truques de sinuca. Você se considera um bom jogador de sinuca? Pois após assistir esse vídeo, eu aposto que você vai questionar um pouco as suas habilidades neste jogo. O homem consegue jogar todas as bolas em buracos com apenas uma tacada. As imagens são impressionantes, que é difícil de acreditar, e isso realmente é possível de acontecer. O cachorro sobrevivente. Estas imagens são de impressionar qualquer um. Elas registram o momento exato em que um cachorro consegue se esquivar por muito pouco da morte. O cachorro está andando pela estrada e tudo parece normal, quando um carro de corrida em alta velocidade aparece. O carro por muito pouco não atropelou o cachorro, que é salvo por um salto. Se isso não tivesse sido filmado, você não acreditaria que realmente aconteceu. Esse cachorro tem muita sorte, isso não se pode negar. Esculpindo um travesseiro. Assistindo essas imagens, você pode imaginar que o homem está fingindo estar esculpindo, apenas passando a máquina em volta do travesseiro real. Mas acredite, esse travesseiro é feito de mármore. O homem realiza um trabalho impressionante e chega a confundir a nossa visão. Gato marombeiro. Os gatos são animais que se preocupam com a própria higiene e com a limpeza do ambiente. Algo que parece estar na lista de preocupações dos felinos é a saúde. Afinal, dormindo tantas horas por dia, quando estão acordados, eles precisam fazer alguns exercícios para queimar uns quilinhos. O tutor de um gato registrou o momento em que o bichano estava fazendo abdominais em uma academia na cidade de Jining, na China. E esta não foi apenas uma coincidência. O gato chamado Mog já foi flagrado outras vezes cumprindo suas séries de abdominais. O tutor avistou o pet enquanto ele estava realizando uma série de 11 abdominais, antes de rolar no tapete e começar uma segunda série de 8 antes do vídeo terminar. No terceiro vídeo, ele é visto tonificando o abdômen felino mais uma vez. Fantasma. Uma mulher compartilhou um vídeo de um fantasma desfazendo a coleira do pescoço de seu cachorro momentos depois que ela parecia ter sido jogada contra a parte de trás da sua gaiola. Um vídeo, 2 cães, ambos em caixas separadas, podem ser ouvidos latindo um para o outro por cerca de 25 segundos, quando de repente eles ficam completamente silenciosos. Momentos depois, o cachorro preto começa a latir e fica rígido e voa em direção ao fundo da gaiola e de alguma forma sua coleira cai. E muitos, incluindo o proprietário, acham que um fantasma é o responsável pelos acontecimentos assustadores. Nunca vi um vídeo fantasma tão convincente, escreveu um internauta enquanto um segundo escreveu: algo que mexe com os cachorros não cai bem pra mim. Hora de dormir. Um cãozinho esperto viralizou com seus preparativos antes de dormir. Ele arruma a cama, liga o ventilador, apaga a luz, fecha a porta do quarto e, por fim, deita na cama. Carro pequeno. Um vídeo hilário se tornou viral nas mídias sociais que certamente colocará um sorriso em seu rosto. O vídeo foi compartilhado no Twitter pelo ex-jogador de basquete americano Rex Chapman, com a legenda: "Essa coisa pode voar". O vídeo recebeu mais de 9.600 milhões de visualizações, além de cerca de 11 mil curtidas e centenas de retweets. No vídeo, um homem pode ser visto saindo do estacionamento de um lugar que parece uma loja ou um restaurante em Indiana, nos Estados Unidos. No entanto, o veículo em que o homem entra acaba sendo o que parece ser um pequeno carro elétrico de brinquedo. O homem liga o carro e, em seguida, consegue confortavelmente sentar-se no banco do motorista. Ele pode ser visto dirigindo em uma estrada movimentada junto com carros do tamanho normal. As pessoas que gravaram o homem podiam ser ouvidas dando boas risadas enquanto ele se afastava na velocidade de um carro normal. Dancinha. Um vídeo registrou o momento em que um homem tenta furtar uma mercadoria em supermercado. Nota que estava sendo gravado pela câmera de segurança e acaba fazendo uma dancinha para devolver o produto. O momento acabou repercutindo entre os usuários e gerou inúmeras reações. Nas imagens é possível ver o momento em que ele esconde o produto. No entanto, imediatamente percebe o sistema de segurança. Para evitar um problema ainda maior, ele imediatamente devolve a mercadoria. No entanto, o local e a data do furto não foram informados na publicação. Gasolina em detalhes. Em muitos lugares do mundo, o responsável por abastecer o carro é o próprio condutor. Com isso, quando se para em um posto a certas horas do dia,
se pode ficar exposto a um assalto. Porém, com uma bomba de gasolina na mão, uma pessoa pode muito bem se defender, como veremos aqui. Foi isso que aconteceu no Chile. Um grupo de assaltantes parou um furgão ao lado de um carro que estava abastecendo por seu dono em um posto vazio. A ação foi anunciada, no entanto, o homem não teve dúvidas. Tirou a mangueira do seu tanque de combustível e apontou em direção aos ladrões, jogando combustível na direção deles. Obviamente, os bandidos molhados com um fluido nocivo e altamente inflamável desistiram do roubo e fugiram. O homem também fez questão de molhar o interior do furgão com combustível. Dançando com Dog. Em um dos vídeos mais loucos da internet, 4 crianças dançam freneticamente. O menino de calção azul fala, "É segunda-feira." O outro amigo, de bermuda verde, chega empurrando e diz, "Não, é sábado." O forró começa a tocar e todos dançam felizes da vida. Nas imagens é possível ver um cachorro preocupado com uma das crianças que caiu no chão depois de dar uma pirueta. Em seguida, o mesmo menino puxa o animal para dançar também. Macaco protegido. No vídeo, um grupo de no mínimo 3 primatas são vistos tranquilos, aproveitando uma tarde em uma área arborizada que seria um parque. Mas um deles chama a atenção do internauta ao pegar uma máscara de pano do chão e colocar no rosto. De repente, ele sai andando com um pedaço de tecido cobrindo a cabeça. Os macacos são animais extremamente semelhantes à espécie humana. Segundo o doutor em reprodução animal, com ênfase em reprodução de primatas, Frederico Ozanam, é comum que o animal desenvolva um comportamento humanizado em algumas ocasiões, como pode ser visto no vídeo. Moto fantasma. Motoqueiro fantasma é você? No ano passado, as câmeras de segurança de um condomínio em Londrina, Paraná, flagraram um caso um tanto inusitado. Do mais absoluto nada, uma motocicleta simplesmente começou a andar sozinha pelo estacionamento. As imagens surpreenderam muito e viralizaram na web. Pouco antes da meia-noite, foi possível ver a moto como que ligando, dando um tranco e saindo sozinha de sua vaga. O movimento ativou a luz da garagem e em questão de segundos, depois de circular pelo espaço, o veículo caiu ao lado de um carro estacionado. Como a filmagem deixa claro, não havia ninguém no recinto. Que bizarro! Espertinho se deu mal. Um homem atolou a moto no cimento fresco depois de furar o bloqueio de uma obra na Avenida Potirendaba, em São José do Rio Preto. A cena curiosa, registrada em 2020, viralizou na internet. Pessoas que trabalhavam no momento em que o morador ficou atolado no cimento gravaram o incidente. Resgate. As cenas foram gravadas por uma câmera de segurança e ocorreu em uma cidade que fica no estado do Tennessee, Estados Unidos. Há cerca de alguns dias, o vídeo se tornou viral justamente pela atitude da dona destes cães, que agiu de forma incansável e heróica. Jenny chegou a ver quando os 2 animais estavam a brincar próximo à piscina, e o momento exato em que o cachorro Sid acaba caindo sobre o gelo e afundando na água. Com muita pressa, Jenny sai correndo em direção ao local em que ele caiu e simplesmente pula dentro da piscina, começa a caminhar dentro da água e a despedaçar todo o gelo por onde passa. Enquanto isso, não conseguimos nem mesmo ver onde está o cachorro por causa da grande camada de gelo que chega a cobrir grande parte da piscina. Jenny então vai para fora na tentativa de enxergar onde o seu animal estava depois de atravessar a piscina, até que então ela encontra o Sid já desmaiado. Sem pensar 2 vezes, o carrega no colo e o leva para dentro de casa a fim de aquecê-lo o quanto antes. A nossa maior alegria é saber que no final de tudo, ainda que tenha tido uma grande dose de tensão e medo, o cachorrinho e a dona que arriscou sua vida sobre a neve e a água congelada estão bem. Gatos dançantes. Vídeos de gatinhos fofos e engraçados são o conteúdo favorito da internet. Desta vez, vídeos de gatos dançando enquanto assistem um vídeo viral se tornaram um dos assuntos mais comentados. O vídeo original, chamado Vibing Cat, inspirou uma série de memes nas redes sociais. Agora, um vídeo que mostra um gato dançando ao vídeo de um músico de rua turco cantando e tocando tambor deixou todos encantados. Desde então, o músico apareceu em outras apresentações, mas esta continua sendo a mais popular. Agora, outros donos de gatos decidiram mostrar o vídeo também para o seu gato, e acredite ou não, o felino também não conseguia parar de balançar a cabeça ao som de uma canção popular finlandesa de 1930. Carro lança chamas. Eu aposto que você nunca viu um carro que, ao invés de lançar luz pelos faróis, lança chamas. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Esse carro impressionante existe, veja só o quão poderoso ele é.
Quem tiver um desses não precisa se preocupar caso aconteça um apocalipse zumbi. Afinal, nenhum morto-vivo sobreviveria a uma máquina como esta. Mas normalmente eu acredito que ele não tenha muita utilidade. Afinal, é um pouco difícil dirigir no meio da cidade, lançando chamas por todo lado. Pelo menos para os motoristas que ficam na frente deste carro. Hóquei subaquático. O hóquei não é um esporte muito popular no Brasil, mas é claro que você já deve ter visto em filmes ou na TV pessoas praticando este esporte em pistas de gelo ou até na grama. Mas você já viu uma partida de hóquei dentro da água? Eu aposto que você respondeu que não, já que isso não é nada comum. Mas veja só este homem que está praticando hóquei embaixo d'água. É inacreditável. Sem pausa para um lanche. Enquanto algumas pessoas sequer conseguem subir em uma prancha, outras conseguem fazer um lanche enquanto surfam. Mas para adquirir essa impressionante habilidade, é preciso muito treino e dedicação e um pouco de talento com certeza. Onda de gelo. Na Rússia, esse fenômeno completamente raro, bizarro, deixou todo mundo de queixo caído. Uma onda de gelo simplesmente invade o cais. E se a água tem muita força, você deve imaginar que o gelo é ainda mais poderoso. E aqui isso fica muito claro, já que a onda de gelo consegue quebrar as grades de proteção sem nenhum problema, como se elas fossem muito frágeis. Show de demolição. Na China, um fenômeno bastante incomum chamou a atenção. Nada menos do que 15 prédios com obras inacabadas foram demolidos de uma vez só. O resultado foi esse que você está vendo. Eu imagino que o som destes prédios sendo derrubados deve ter sido algo que não se escuta todo dia. As imagens falam por si só. Ciclista em chamas. Mas nem todos os vídeos que eu vou te mostrar hoje são trágicos. Esse, por exemplo, está mais para um espetáculo. É isso que acontece quando as pessoas resolvem unir truques com chamas e manobras radicais de bicicleta. Motorista especial. Parece que estas são imagens de um dia comum no trânsito da Rússia. Pois é isso que você vai encontrar enquanto dirige pelo país da Ásia. Este urso parece estar bem tranquilo dando um passeio e vendo assim sequer parece um animal feroz e perigoso, né? Pelo contrário, ele até brinca com um instrumento de sopro. Realmente é chocante que as pessoas não estejam surpresas com a presença desse animal no meio da rua. Imitando o urso. Esse casal foi buscar o carro e encontrou um enorme urso dentro do veículo. Ao que parece, ele estava lá descansando um pouco ou planejando dar um passeio rápido. A mulher então abre a porta para o animal sair como se fosse algo comum de acontecer. E para deixar tudo ainda mais engraçado, o homem que está filmando tenta intimidar o urso com uma espécie de urro. Parece que nem mesmo o urso conseguiu entender. Veja só como ele reagiu a isso. Malabaristas. Os malabaristas são realmente muito habilidosos, mas esses aqui conseguiram superar tudo o que você já viu. Veja só as incríveis habilidades que eles possuem. Eles conseguem fazer algo inacreditável que, por sorte, foi capturado em câmera para que a gente possa assistir a essa cena impressionante. Ataque de peixe. Este homem estava se divertindo um pouco em um passeio quando foi atacado por um peixe. Pois é, isso que você ouviu. Um peixe pula dentro do bote como se fosse atacar. E parece que o homem que estava no bote também teve essa impressão e ficou desesperado quando o peixe saltou. Bom, não podemos chamar este peixe de inteligente, afinal, se eu fosse ele, ficaria bem longe dos barcos. Mas no fim das contas, quem acaba caindo no rio é o homem que estava no bote, provavelmente levando o peixe junto para a sorte do animal. Desabamento. Veja o quão satisfatório é ver o desabamento desta torre de resfriamento. Ela foi cortada e se desmonta em câmera lenta. Um vídeo perfeito para as pessoas que gostam de assistir coisas satisfatórias, né? Onda de árvores. Essa cena nada comum aconteceu na Índia em 2017, quando a força da água acabou arrastando várias árvores da proximidade. A cena é impressionante e mostra toda a força que a água tem. Este é um belo exemplo de momentos inacreditáveis capturados na câmera. Chuva de granizo. Chuvas de granizo são bastante comuns, mas nem sempre as pedras são grandes. Já no caso desta chuva de granizo, as pedras não eram tão pequenas. E este motorista resolveu parar na beira da estrada para esperar a chuva de granizo passar, mas essa não foi a melhor ideia. As pedras que estavam caindo eram tão grandes que acabaram quebrando o vidro do carro. É assustador. Andando sobre as águas. Este homem tem uma habilidade muito incomum. Ele consegue se manter sobre a água sem nenhuma prancha. Sim, ele tem uma habilidade que apenas Jesus Cristo possui. É realmente muito impressionante. E ele também consegue deslizar sentado sobre a água. Veja só. Decolando. Esse carro precisou carregar um avião, uma cena que não se vê todo dia por aí, e o mais impressionante é que ele decola no meio da estrada. Imagine só você estar passeando de carro tranquilamente quando vê uma cena como esta na estrada. Aposto que os motoristas ficaram tanto quanto surpresos com isso.
imitando os games. A gente sabe que nos jogos de videogame as coisas são muito mais simples e com apenas alguns cliques do controle é possível fazer manobras impressionantes. Mas na vida real, não é assim que as coisas funcionam, né? Na verdade, esta pessoa conseguiu provar que, na verdade, é possível sim produzir essas manobras na vida real. Mas para isso é preciso muito treinamento e um pouco de coragem, é claro. Passando do limite. Esse homem estava se divertindo com uma prancha em um tobogã de água, mas ele acabou pegando muito impulso e chegou a sair da piscina. Ao que parece no vídeo, ele não se machucou e, por sorte, não havia ninguém no caminho dele. Mas isso poderia ter acabado muito mal. Portal para uma outra realidade. Esses homens estavam abrindo a porta para sair, mas acabaram se deparando com essa cena assustadora. A porta parece ser um portal para uma outra dimensão, mas na verdade isso é apenas uma tempestade. Eu acho que depois disso eles acabaram desistindo de sair. Telhado no ar. Uma forte tempestade atingiu a China e acabou gerando um enorme rastro de destruição, e a força dos ventos acabou arrastando um telhado pelas ruas da cidade. A cena é muito assustadora. O telhado parece ter fugido do nada e se despedaça no chão como se fosse de papel. É inacreditável e assustador. Urso à solta. Esse urso acabou se soltando e causando muita confusão pelas ruas da Rússia. É claro que os moradores ficaram muito assustados com o animal que estava correndo pelas ruas. O animal causou muita confusão e chegou a ser atingido por um ônibus quando estava atravessando a rua, mas por sorte ele não ficou seriamente ferido, e para a sorte das pessoas que estavam na rua, ele também não atacou ninguém. Incêndio no mar. Estas imagens podem parecer algo que saiu de um filme de ficção científica, mas a verdade é que isso de fato aconteceu. O incêndio no meio do oceano foi causado pela ruptura de um gasoduto subaquático, e o resultado disso foi esse. Apesar de parecer ao contrário, conter um incêndio nessas condições pode ser muito difícil e os danos são bastante desastrosos para o meio ambiente. Lançamento desastroso. Esse míssil foi lançado, mas parece que as coisas não saíram como planejado. No final das contas, o que aconteceu é que o objeto caiu no chão e explodiu. Felizmente não havia ninguém por perto, porque como você pode ver nas imagens, as chamas atingiram uma grande área. No final, os danos foram apenas materiais e como esses mísseis não são nada baratos, alguém teve um grande prejuízo com esta explosão. Helicóptero no trânsito. Estes motoristas estavam enfrentando mais um dia no trânsito, indo para o trabalho ou para outros compromissos, quando um helicóptero apareceu do nada. Para a sorte desses motoristas, a aeronave não aterrissou, mas se aproximou demais do chão e acabou levando alguns fios da rede elétrica junto. E para piorar, os postes não resistiram e caíram sobre alguns carros. Aposto que eles ficaram bastante surpresos com isso e provavelmente alguns dos carros sofreram danos, mas ao que parece, ninguém ficou ferido. Trocando a lâmpada. Normalmente, quando nós vamos trocar uma lâmpada em casa, apenas pegamos uma cadeira e isso já é o suficiente para alcançar a lâmpada, né? Mas no trabalho deste homem as coisas são um pouco diferentes. Ele precisou subir em uma altura enorme acima das nuvens para trocar uma lâmpada. E aí, você teria coragem de trabalhar como algo assim? Tourada. Esses homens tiveram uma ótima ideia de como provocar um touro. Para isso eles usaram uma gangorra, mas o animal parece não ter gostado nem um pouco dessa ideia e fica cada vez mais furioso com os homens. A gente tem que lembrar que estas pessoas estão acostumadas e treinadas para isso, então é melhor você não tentar fazer algo assim em casa. Calor de derreter. No Brasil faz muito calor em algumas regiões e com essas temperaturas altas muitas pessoas sofrem, mas parece que em Dubai é ainda mais quente. Veja só o que o calor de Dubai é capaz de fazer. Pois é, você entendeu certo. Os carros estão simplesmente derretendo por conta do calor nas ruas de Dubai. É inacreditável que algo assim aconteça. Imagine só passear pelas ruas da cidade nessas condições. Ciclista versus carro. Se eu te perguntasse quem ganha uma corrida entre um carro e uma bicicleta, você responderia que o carro vence, né? Mas parece que nem sempre é assim. Nesse caso do vídeo, quem acabou levando a pior foi o carro. E para surpresa da maioria, a bicicleta conseguiu vencer com uma enorme vantagem. Esse é o tipo de coisa que só é possível de acreditar vendo. Afinal, se essa corrida não tivesse sido filmada, ninguém conseguiria acreditar nessa história impressionante de uma bicicleta contra um carro. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!